Olá, seja bem-vindo à aula número 38 do curso de Macros e VBA do Excel do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e quero agradecer a você por estar acompanhando os trabalhos que estou desenvolvendo aí no meu canal de vídeos. Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos fazer algo que eu já recebi mensagens nos comentários do vídeo pedindo para que eu explicasse. Mas, como eu falei que esse curso está sendo gravado semanalmente, eu estou montando o conteúdo programático de acordo aí com um cronograma que eu montei. Na aula de hoje nós vamos fazer isso aqui, veja só. Vou abrir a planilha. Vou abrir aqui o exercício que eu salvei e você vai ver na sequência aqui na tela uma lista de estados. Mas por que eu coloquei essa lista de estados? Porque eu gostaria, a partir do momento em que eu carregasse o meu formulário, veja só, eu tenho aqui um formulário e uma caixa de seleção da unidade federativa. E toda vez que eu iniciasse esse formulário, eu gostaria que ele já viesse preenchido com os dados que estão aqui na nossa planilha. É isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vou ensinar a você duas formas de fazer isso. A primeira através do código VBA e a segunda com a configuração do campo do próprio controle. Vou fechar aqui a planilha. Você pode fazer o download dessa planilha de exemplo lá no meu blog, no sigonerd.com. Vou fechar. Para que você possa ter acesso ao blog, acesse o endereço www.sigonerd.com. Na parte superior da tela, clique em Apostilas do Nerd e você vai encontrar aqui na seção Apostilas do Nerd todos os materiais de todas as aulas que eu tenho disponível. Nesse site você pode encontrar, inclusive, apostilas, uma relação completa de aulas, caso você queira utilizar na sua empresa para treinar seus funcionários, a apostila do Excel completa, uma apostila do Word completa, e eu estou elaborando a apostila do Excel da versão 2013. Há uma série de recursos aqui no blog, então fique à vontade, explore aí quando você tiver aí um tempinho. Vamos começar a aula abrindo Excel. Vou abrir aqui as pastas e vamos começar. Como fazer para inserir um formulário? Você viu na aula anterior como atribuir uma tecla de atalho para a abertura de um formulário. Se você não assistiu essa aula, recomendo então que você assista, pois ela traz informações importantes da forma com que o seu formulário vai ser aberto na planilha. Desenvolvedor, vamos então para o nosso VBA. Posso clicar sobre o botão Visual Basic ou pressionar o Alt F11, como você achar melhor. Vou deixar aqui a janela bem no cantinho para facilitar o zoom. Vou aumentar um pouco a janela aqui. Como fazemos para inserir um formulário na nossa planilha? Você deve localizar aqui na janela de projetos a pasta de trabalho que está aberta, clicar sobre ela e em seguida clicar em Inserir User Form. Um clique sobre User Form vai fazer a inserção deste formulário em branco na tela. Um clique sobre ele, podemos trocar o nome. Eu gosto de usar um nome mais amigável. Geralmente eu uso a atribuição FRM, que é a abreviação para mim de form. FRM, vou colocar aqui UH. A propriedade caption do formulário permite a você trocar então a barra de títulos. Vou colocar aqui UH seleção. Na tela, o que eu quero? Eu vou colocar primeiro o nosso controle, que vai ser esta caixa de combinação, um clique sobre ela e um clique na tela para poder carregá-la. Vou clicar aqui também, adicionar um label. E esse label, perceba que ele ficou sobre o meu controle. Como fazer para organizar esses objetos na tela? Você pode clicar então nesse label e clicar em formatar, ordem e enviar esse controle para trás. Pressionando o Ctrl K também dá certo. Você vai fazer com que ele vá para trás do controle que não está selecionado. Eu vou selecionar aqui e vou colocar selecione uma UH. Ótimo. Selecionando a nossa UH, o que eu vou fazer? Primeiro, nós vamos entender como trazer as informações para cá. Clicando sobre a caixa de combinação, isso mesmo, nós vamos mudar o nome dela. Eu vou colocar um nome amigável, CMB UH. Lembre-se que a propriedade name é aquela que nós utilizamos para chamar o controle no código. Vou até reduzir o tamanho que está muito grande. Pronto. E agora o que nós vamos fazer é carregar, alimentar essa nossa caixa de combinação. Se executarmos o projeto agora, você vai ver que nada funciona. Eu tenho já o meu formulário, eu posso arrastá-lo, mas não está trazendo aqui a listagem.
Vou copiar aquela nossa lista de estados para não termos que digitar tudo de novo. Você pode baixar, você pode também utilizar da planilha que eu disponibilizei. Vou copiar, vou colar e está pronto. Como eu faço através do VBA para carregar essa lista de estados para cá? Opa, acho que esse aqui está errado, esse aqui é o anterior. Isso, eu vou fechar esse aqui para não atrapalhar nosso projeto. Alt F11, agora sim. Lembre-se que toda vez que um formulário, toda vez que um objeto ele é inicializado, alguns métodos, alguns eventos são executados. Quando eu dou 2 cliques no meu formulário, nós vamos visualizar o objeto aqui e vamos visualizar o procedimento aqui do lado direito. Neste procedimento está a propriedade clique. Cuidado, porque o clique ele vai executar quando clicarmos no formulário. Se eu pressionar aqui, vou colocar apenas uma instrução, um MS Hashbox teste. Se executarmos o nosso projeto, você vai ver que ao clicar no meu formulário, ele vai exibir a mensagem. Não é isso que eu quero. Tome muito cuidado quando você for fazer a inserção de código aí nos seus eventos. Tenha certeza que você vai selecionar o procedimento correto. Nesse caso, é o método Activate. Activate significa, toda vez que esse formulário for ativo, ele vai executar o código que está aqui dentro. Nunca deixe esses subs em branco. Apague, tá? Para que ele não fique rodando, procurando instruções numa sub que não tem comandos. O que nós vamos fazer? É clicar aqui, Jim, vou definir uma variável, eu gosto de ter o controle daquilo que eu estou fazendo, então vou definir que é uma worksheet. Eu vou setar essa minha variável como sendo a minha planilha, você já também viu isso bastante no curso, não preciso ficar dando detalhes. Vamos selecionar a nossa planilha através do comando w.select e vou selecionar a célula w.range a2.select. A partir desse momento, nós vamos colocar o cursor na primeira linha aqui na sigla. Como fazer então para percorrer cada lista, todas as células aqui e alimentar aquela minha caixa de combinação com as siglas? Se você respondeu através de uma estrutura de repetição, acertou. Então nós vamos colocar aqui uma estrutura de repetição chamada do while, faça enquanto, que vai ser assim, do while, faça enquanto a célula ativa, ActiveCell.value, for diferente de nada. Isso eu estou considerando que não tem nenhum espaço em branco aqui das minhas siglas. Eu conheço os meus dados. Em seguida, para não criar aquele loop eterno, nós vamos colocar um ActiveCell.offset 1,0, .select para ele pular para a linha de baixo e um loop. Até aqui, nós não fizemos o que é o mais importante, é alimentar a nossa caixa de combinação com valores. Antes de colocar, é ideal também fazermos uma limpeza na nossa caixa de combinação. Algumas pessoas mandaram comentários no vídeo escrito assim: Alessandro, toda vez que eu carrego a minha planilha, ele já traz os dados do combo que foi alimentado. Ou os dados do combo estão se repetindo. Bom, para resolver esse problema, você deve limpar essa caixa de combinação antes de inserir novos valores. E nós vamos fazer isso antes do while, porque senão ele vai ficar apagando e inserindo o estado. Fora do while, nós vamos executar o seguinte comando: frm uh, que é o nome do meu formulário, ponto cmb uh, que é o nome da nossa caixa de combinação, ponto clear. Esse comando ele apaga os dados anteriores da caixa de combinação. Apagando os dados, eu estou pronto para entrar na minha rotina e fazer a inserção dos novos valores para que eles não se repitam. Nós vamos fazer então agora o comando que alimenta uma caixa de combinação com valores. Esse comando é este aqui, frm uh, que é o nome do meu formulário, ponto cmb uh, que é o nome do meu controle, ponto add item. Nós vamos adicionar um item. Espacinho, não precisa do sinal de igual. O add item espera um valor para poder inserir. Esse valor o que vai ser? Vai ser ActiveCell.value, ou o valor da célula ativa. Esse comando, então, o que ele vai fazer? Verificar o valor da célula ativa
e cadastrá-lo na caixa de combinação. Em seguida, após ele colocar o valor da célula ativa, ele vai para a linha de baixo, volta para o loop e começa o processo de novo. Basicamente, eu faço ele percorrer todas as células da minha planilha e alimentar essa minha caixa. Já está pronto o nosso código. Será que dá certo? Vou salvar essa planilha. Vou salvar lá na nossa pasta de arquivos. Curso de macros e VBA. Aula 38. Vamos salvar aqui primeiro só com o nome do padronizado. Não esqueça de ativar as macros. 38. Explicação. Pronto. Vamos executar? Se nós pressionarmos aqui o botão carregar, o nosso formulário vai ser exibido. Se clicarmos na caixa de combinação, você já vai ver todas as UHs cadastradas. Rapidamente ele percorreu todas as células e veja que o meu cursor está aqui na célula A29. Vou fechar. Vou clicar então agora com o cursor na célula E2 e vou executar o meu projeto novamente. Você vai ver que o meu cursor volta para a célula A29 por causa da minha estrutura de repetição. Eu falo para ele, olha, você vai executar, repetir até que a célula seja vazia. Como a célula A29 é vazia, ele para o código e mostra o menu. Se clicarmos então agora sobre um item, ele vai estar selecionado e eu posso continuar o tratamento do nosso controle. Vou fechar. Vamos colocar aqui um botão sair só para ficar um pouquinho mais bonitinho. Trazendo o botão, nós vamos editar o texto dele, escrever sair. E o código para esse botão vai ser unload me. Basicamente ele vai fechar o próprio formulário que o carregou. F5 não vai fazer nada, eu preciso pressionar o F5 aqui no ambiente do VBA. Pressionando sair, você vai ver que nós encerramos o nosso projeto. Eu falei que eu ia explicar de duas formas diferentes como alimentar uma caixa de combinação. Esta é a primeira. Todo objeto possui diversas propriedades. Eu vou agora colocar uma segunda caixa de combinação aqui e vou dizer que essa caixa de combinação vai ser a mesma coisa. Eu vou copiar e vou colar. Quando você copia e cola objetos no seu formulário, os nomes eles voltam para o padrão. Esse label agora é label 2 e a minha caixa de combinação chama-se combo box 1. Vamos ordenar então esse campo, mandando para trás, formatar, ordem, para trás. Vou clicar aqui e vou chamar esse combo de CMB UH2. E como é que eu faço para carregar esses dados aqui nesse meu segundo combo, não utilizando código? Quando você estiver trabalhando com planilhas no Excel, você pode clicar sobre o controle e visualizar todas as suas propriedades. Uma dessas propriedades está aqui na parte de baixo, que é chamada de Row Source, ou linhas de origem. A grande vantagem desse método é que se você, por exemplo, sabe que sua lista não vai mudar, você pode vir diretamente aqui no controle e dizer que na plan 1, exclamação, das células A2, dois pontos, até A28 é a origem dos dados. Pressiono o Enter e ele grava essa referência. Eu não precisei digitar nenhum código. Assim que eu carregar esse formulário novamente, você vai ver que aqui ele carregou por código. E aqui ele carregou simplesmente com um controle row source. Isso é fantástico, mas tem um problema. Se você incrementar de novo aqui um resultado, se por exemplo o governo aumentar mais um estado, colocando ele, vou chamá-lo de XX, e aqui mais algum X, ao carregar o seu formulário, o que vai acontecer? Aqui vai listar adequadamente sem que você tenha que programar nada. Aqui, infelizmente não. Você vai ter que alterar a fonte dos dados para que ele enxergue esse XX. É por isso que eu prefiro 1000 vezes escrever o código da rotina, pois eu tenho controle absoluto daquilo que vai acontecer com os formulários. Imagine que você vai fornecer esse material para algum cliente seu e esse cliente você não vai conseguir dar manutenção tão constantemente. Crie formas mais práticas possíveis de atualização. Entendeu o conceito? Legal, vamos então entender agora outro item da caixa de seleção. Se nós abrirmos um pouquinho esse menu, deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula. Como nós temos já 15 minutos de aula,
eu vou encerrar essa aula por aqui e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais dos controles da caixa de combinação. Eu vou mostrar para vocês que dá para carregar mais de uma coluna por vez e através de um atributo chamado índice, você vai poder buscar a informação que está selecionada aqui na caixa de seleção para o código. Nós vamos falar também sobre o evento change, onde uma mudança, um código vai ser executado toda vez que a sua caixa de combinação for alterada. Vou clicar aqui e vou digitar um option split novamente. Alguns de vocês me cobram porque eu não faço isso, então vou digitar o option split e você vai ver que tudo está funcionando. Caso você queira, vou deixar aqui um item para facilitar também a sua execução. Eu vou inserir um botão na minha planilha para carregar o formulário. Se você quiser colocar a tecla de atalho, é a chance de você praticar. Vamos daqui, abre formulário, nome igual abre formulário, então vamos mudar. Nós vamos colocar aqui, nome inválido, dei espaço. Abre form, e aqui na caption que eu vou escrever, abre formulário. O código do meu botão vai ser 2 cliques, frm, uh.show. Só isso. Vamos ver se deu certo. Saio do modo de design, clico no botão e ele mostra aqui a minha seleção. Um detalhe importante, né? Para que você não tenha esse problema do cursor sempre ficar no final, uma dica rápida. Lá no seu código, quando ele terminar a carga do seu formulário, você vai executar o comando w.range a1.select. O cursor sempre vai terminar na célula 1. Para o usuário vai ser transparente essa mudança. Outra dica rápida, se você tem um formulário muitas linhas e você não quer que o usuário espere tanto tempo, você desliga a atualização da tela através do application.screenUpdating igual a false. E lá no final, você faz o application.screenUpdating igual a true. Com isso, o seu usuário nem vai perceber a atualização. Vamos ver? Vou clicar aqui no botão abrir formulário. Olha lá, rapidamente o formulário foi aberto, o cursor ficou na célula 1 e a minha tela nem oscilou. Gostaram dessa aula? Então, recomendo que você pratique esses conceitos. Outra dica importante que eu peço a vocês é que compartilhe esse trabalho com seus amigos. Um curso desse de macros e VBA, eu tenho tido um retorno muito bom de vocês pela qualidade do trabalho. Isso é essencial para que outras pessoas possam aprender também. Essa devolutiva é sensacional, eu agradeço de coração e espero poder manter ainda a qualidade desses treinamentos para vocês. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.